Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1. A descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesegue e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodamim. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sebá e Dedã. Cuxi gerou Nirode, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os filisteus e os caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os jebuseus, os amorreus, os girgarzeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assu, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Anzamarvé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A descendência de Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão: Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbel, Mibizão, Misma, Dumar, Massá, Haddad, Temã, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joquizã: Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian: Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes
foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os descendentes de Esaú. Estes foram os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz, e Amaleque de Timina, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samar e Mizá. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã, Orim e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timina. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul de Rebote, próxima do Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Achor, foi o seu sucessor. Baal-Adã morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Amém? Para refletir, considerada por muitos como uma leitura dispensável, a genealogia bíblica possui um teor significativamente importante. É certo que encontramos nomes bem diferentes e que, por vezes, tornam a lista de descendentes um verdadeiro desafio trava-línguas. Mas, naqueles nomes, especificamente na descendência de Adão, o significado de cada um revela que o homem pode até rabiscar na agenda de Deus, mas jamais poderá mudar o fato de que Deus nos ama com amor eterno. Jeremias 31:3.
e que tem data marcada para nos levar de volta ao paraíso. De Adão a Edom, ou Esaú, do Éden à terra do inimigo, podemos perceber a linha decrescente do ser humano após a queda. Ao iniciar as crônicas dos reis de Israel com a genealogia original, o Senhor deixou mais uma evidência de que seus propósitos não podem ser frustrados e que as interferências humanas ou malignas não são capazes de limitar o que Ele desde o princípio designou. Então, a genealogia continua e confirma o relato de Enoque, Gênesis 5:24, o relato do dilúvio, Gênesis 7, o chamado de Abraão, Gênesis 12, o surgimento do povo de Israel, Gênesis 35, e assim por diante. Eu lhe convido a rever o comentário do capítulo 5 do livro de Gênesis e maravilhar-se de que Deus sonha com a nossa redenção desde o começo. No curso da história, muitos desses nomes decidiram por se desviar do plano original divino, deixando de cumprir o devido propósito para o qual foram chamados. O pecado de Cã, por exemplo, causou uma ruptura considerável na família de Noé, e este filho do fiel porta-voz antediluviano gerou os piores inimigos de Israel. Esaú, que é Edom, trocou a bênção do Senhor por satisfação própria e também gerou inimigos do povo de Deus. Entendendo que a genealogia não se trata apenas de uma coleção de nomes diferentes, mas de uma forma a mais do Senhor declarar o seu amor relacional por cada pessoa. Cumpre a nós a escolha de corresponder a esse amor e nele viver, ou de rejeitá-lo e ignorá-lo. Pode até ser que o nosso nome carregue um significado depreciativo. Pode ser que ele revele o que há de pior em nós, como o foi com Jacó. Mas o mesmo Deus que mudou o nome de Jacó para Israel é o Deus que deseja mudar a nossa história mortal em vida eterna. Portanto, não deixem de examinar os capítulos que se seguem. Eles não confirmam apenas a descendência de Israel, como também que nós somos filhos do Criador, que desde a fundação do mundo já nos designou um nome novo. Apocalipse 2:17. Amém?